Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical, onde o tema da lição é Celebrando a Segurança do Povo de Deus. O texto áureo se encontra no livro de Salmo, capítulo de número 46, verso 1, onde diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A verdade aplicada é: a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. 3 objetivos nós temos nessa lição. Primeiro, destacar a proteção do Senhor. Segundo, apresentar as características da cidade de Deus. E terceiro, enfatizar importantes relações e inspirações. Vamos ler os nossos textos de referência? Salmo 46, a partir do verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A introdução diz assim, irmãos: essa lição fala sobre a segurança do povo de Deus por ter o refúgio, a fortaleza e a proteção de Deus. Enfatiza a grandeza e soberania do Senhor e, por fim, destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. Meus irmãos, nós entendemos que nos dias em que vivemos, o conceito de segurança está muito distorcido. Muitos vão entender que estar seguro no Senhor é simplesmente ser imune a toda sorte de adversidades. E sabemos que isso não é verdade. Estar seguro no Senhor é entender que, por mais que passamos por adversidade, todas as coisas estão sob o total controle de Deus. Quando nós falamos do atributo da soberania de Deus, soberania nada mais nada menos significa que tudo, nos seus mínimos detalhes, está sob o total controle de Deus. As coisas podem fugir do nosso controle, as coisas podem fugir do controle dos nossos presidentes, daqueles que nos lideram, daqueles que nos regem como nação, daqueles que nos pastoreiam, daqueles que nos lideram de alguma forma. O controle pode sair da mão do homem, porém o controle nunca sairá das mãos do Altíssimo. Aqui é que nós devemos então criar uma base sólida para entendermos o que é a segurança do Senhor. O que nos permite estarmos seguros no Senhor então é saber, é entender que todas as coisas, nos seus mínimos detalhes, estão sob total domínio do Senhor. Deixa eu fazer com que você entenda uma coisa. Deus não perdeu o controle da sua situação. Deus não perdeu o controle de toda essa situação a qual nós estamos vivendo. Deus nunca perde o controle. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não pegamos Deus de surpresa. Satanás não pega Deus de surpresa. Quando as coisas se sucedem, Deus já estava esperando por aquilo. Nós sabemos que Deus, na sua onisciência, ele tem também um atributo conhecido como presciência, ou seja, Deus já sabe de antemão. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus, quando ele escrevia o princípio, os seus olhos já estavam no fim. Quando Deus começa o Gênesis, ele cria o sol e a lua, ele vai dizer assim, olha, para que estes lhe sirvam por sinais. Já dissemos isso algumas vezes. Então Deus estava fazendo as coisas no princípio, já pensando no que se sucederia no fim. O homem caiu, porém o cordeiro já não estava morto desde a fundação do mundo. Deus não tem plano B, Deus não dá jeitinho brasileiro. Nós temos que entender que Ele é soberano, e a sua soberania é tangida por diversos outros atributos, como a sua presciência,
a sua onisciência, a sua onipotência, porque Deus tem poder para todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, logo é soberano. Por quê? Porque Ele sabe de tudo e tem poder para tudo, então Ele faz tudo que lhe se apraz. Nós temos que entender, gente, que toda vontade de Deus será executada nos seus mais mínimos detalhes. Isso é soberania. Isso é soberania. E é aqui que nós embasamos a nossa noção de segurança no Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Se fosse qualquer outro Deus, você poderia temer. Se fosse qualquer outro Deus, você tinha total, direito de ter medo. Mas nós não estamos falando de qualquer Deus. Nós estamos falando de um único Deus. Nós estamos falando de um Deus que é todo-poderoso para nos livrar e para nos guardar. E se não livrar, da mesma forma que disse Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vamos para a fornalha, entendendo que a fornalha está sob o controle do nosso Deus. Que se a nossa boca for calada na terra, ela será eternizada no céu. Nós vamos adorar ao Senhor eternamente no céu. Então é aqui que eu quero definir, antes da gente entrar na lição, o conceito de segurança no Senhor. Segurança no Senhor é o entendimento de que todas as coisas estão sob o total controle de Deus. Vamos deixar isso muito bem definido, vamos deixar isso como alicerce para a nossa lição, para a gente poder entender tudo que será dito daqui em diante. Então vamos lá. A ação do Senhor e a fragilidade humana. O Salmo 46 traz lições profundas aos servos de Deus no que se refere à proteção e às ameaças que ocorrem ao longo da vida. Também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. A soberania de Deus também revela as nossas fragilidades. Nós temos que entender que nós somos seres dotados de fragilidades. E após esse entendimento de que Deus é soberano, essa fragilidade então é lançada diante do nosso rosto, mostrando que as coisas fogem do nosso controle, mostrando que não somos donos do mundo, mostrando que não podemos abraçar o mundo, nem se quiséssemos conseguiríamos, mostrando que estamos passivos de sofrer, que estamos passivos das adversidades, que estamos passivos das coisas ruins da vida. Então a soberania de Deus tem em contrapartida as nossas fragilidades, mas isso é uma coisa que vai gerar em nós, que entendemos quem Deus é, um sentimento de dependência. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas pessoas são autossuficientes, pensam que não precisam de Deus, que não necessitam de Deus, que já estão completas, saciadas, são autossuficientes, donas de si mesmas, estão aptas a resolver tudo, conseguem tudo através do poder do dinheiro que tem, através do poder da posição que ocupa, através do poder na sociedade, através da posição que se encontra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o maior dos homens, o mais nobre dos homens, o mais rico dos homens, o mais sábio dos homens, podemos tirar até um exemplo disso na Bíblia, Salomão. Ele chega no final de sua vida entendendo que tudo que ele havia feito não passava de vaidade. Tudo que ele havia feito não passava de vaidade. Salomão entende que tudo na vida era promíscuo, que tudo na vida não tinha o tal poder que as pessoas julgam ter, e não tem. Nós temos que entender que não somos donos do mundo, que todas as coisas não estão na palma das nossas mãos, que nós vamos ter que correr atrás, não aqui, mas no Senhor. Se quisermos ser pessoas seguras, mas não autossuficientes, nós temos que entender que essa segurança que sentimos no coração, que nos permite andar com a cabeça erguida, deve vir do Senhor, e não das nossas próprias faculdades mentais, espirituais, financeiras, ou nenhum outro tipo de vantagem que a gente venha a ter. Nós temos que entender que toda a nossa segurança está no Senhor.
Sabe por que você pode ficar seguro? Sabe por que você pode saber que você vai acordar amanhã? E se não acordar, vai acordar no céu? Porque Deus é soberano. Porque a sua salvação, a sua segurança, a sua saúde, a sua vida financeira, ou qualquer que seja a área da sua vida, estão nas mãos do Senhor, sob total cuidado dele. É por isso que a gente não precisa temer. É por isso que a gente pode andar de cabeça erguida. É aqui que nós encontramos a nossa segurança. Nós temos que entender isso, irmãos. Nesse período de pandemia, nós temos que entender que a nossa segurança está no Senhor. Que os nossos dias estão sendo guardados pelo Senhor. Que tudo que temos, todos os nossos familiares, nós temos que entender, gente, essa situação está sob o controle do Senhor. Não desespere. Não entregue os pontos. Não abaixe a guarda. Não deixe que o pânico venha tomar o seu ser, o seu entendimento, a sua mente, o seu intelecto. Entenda que Deus é soberano. Entende que Ele guarda. E entende que as coisas que Ele permite é para que os seus planos venham se desenvolver sobre a nossa vida. É para que eu e você possamos ser aperfeiçoados. Amém? Eu creio que isso já é do nosso entendimento. Não somos habituados com a teologia da prosperidade, não temos essa prática. As nossas lições são bem esclarecidas. Eu acredito que a nossa segurança não está mais em nada que é terreno. Eu acredito que tanto eu como você já não andamos mais por vista, mas por fé. Já não confiamos mais naquilo que é físico, mas naquilo que é espiritual. Amém? Porém, nós temos que entender que isso não é motivo para que nós venhamos negligenciar a nossa vida na terra. A igreja de Tessalônica, após ser evangelizada pelo apóstolo Paulo, ela vai enfrentar um problema muito grande. Os irmãos vão começar a vender tudo, parar de estudar, parar de fazer o que faziam, parar de trabalhar, porque a vinda do Senhor já era próxima. Então foi necessário Paulo escrever a eles uma segunda epístola dizendo: gente, não é assim que funciona. Não será assim antes que se manifeste a grande apostasia e o homem do pecado. Paulo vai dizer: gente, o nosso Senhor vai voltar dos ares. O nosso Senhor virá para nos buscar. Ou seja, a nossa segurança está no Senhor. A nossa segurança está totalmente no Senhor. Mas vocês devem continuar buscando o pão de cada dia. Mas vocês devem continuar trabalhando. Mas vocês devem continuar estudando. Deixa eu te dizer uma coisa. O fato da nossa segurança estar no Senhor não significa que você pode atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Não significa que você deve ser imprudente. Não significa que você deve ser negligente. Não significa que você possa ser procrastinador. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu disse isso na última aula e vou falar novamente nessa. O Espírito Santo não vai se virar com você se você não busca, se você não ora, se você não lê. Ele não tem nenhuma obrigação de simplesmente te revelar tudo, te falar tudo, te controlar como se você fosse um fantoche. Não é assim que funciona. Estar seguro em Deus não é ser uma marionete dele. Deixa eu te dizer, Deus nos municiou de liberdade, de livre arbítrio, de livre escolha, poder de decisão na minha e na sua mão. Então a segurança do Senhor também não é uma desculpa para negligência. Amém? Você deve continuar fazendo as suas coisas, correndo atrás para conquistar as coisas que você tanto quer na sua vida, mas confiando sempre que tudo que vier virá por meio do Senhor. Amém? Então vamos lá. 2. Completa confiança no agir de Deus. O salmista, após descrever Deus como seu refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir do Senhor. Não sabemos qual é a ocasião que o salmista passa enquanto escreve tal salmo, mas nós sabemos que é tempo de adversidade. E quando nós falamos de tempo de adversidade, nós falamos em um tempo em que a nossa vida está meio desconcertada, aonde o nosso pensamento não tem uma linha de raciocínio direta,
onde o nosso raciocínio está comprometido pelo sofrimento. Nós temos que entender, irmãos, que como seres humanos de carne e ossos, quando passamos por curtos ou longos períodos de sofrimento, a nossa razão, a nossa vontade e as nossas emoções têm a tendência de ser comprometidas pelo nosso sofrimento. O que eu quero dizer com isso? É que nós costumamos dar ênfase ao sofrimento, abandonar coisas por causa do sofrimento, parar de caminhar por causa do sofrimento, desviar por causa do sofrimento. Nós costumamos fazer coisas contrárias à vontade de Deus, tendo como desculpa o sofrimento. Porém, isso é inconcebível. O próprio autor aos Hebreus, quando ele vai escrever o capítulo de número 12 da sua carta, ele vai escrever no primeiro versículo algo de muito interessante, que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E quando ele escreve isso, nós temos que ter em mente que ele acabou de escrever o capítulo de número 11, aonde nós encontramos ali a galeria dos heróis da fé. Gente, nós podemos chamar aquela galeria, aquela lista de homens também, de lista dos maiores sofredores da Bíblia Sagrada. Sim, nós temos ali de Abel a Moisés, a todos os homens que estão ali listrados, aonde no versículo 32 do capítulo 11 o autor vai dizer: o que mais direi? Faltar-me-ia tempo ainda para vos escrever de Sansão, Baraque, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas. Ele vai dizer assim, ele vai fazer uma lista, uma relação de muitos homens que deram testemunhos de fé ao decorrer da Bíblia Sagrada. E sabe o que esses homens tinham em comum? O sofrimento. O sofrimento. Desde Abel, morto pelas mãos do seu próprio irmão, a Noé, que viu tudo que ele conhecia por civilização, por mundo, ser destruído e submerso às águas do dilúvio. A Moisés, que com braço forte entregou a sua vida a tirar um povo, que depois o enfrentou no deserto, e mesmo assim prosseguiu até o final. A homens como Abraão, que tiveram que sair de sua terra e foram para uma terra que Deus ainda mostraria. Nós estamos falando aqui de sofrimento, e de sofrimento de forma exaustiva. Nós estamos falando aqui de provações terríveis, intensas. Nós estamos falando aqui de pessoas que tiveram realmente a sua fé testada. Não viviam dias de bonança como nós vivemos. Só foram homens que passaram fome, sede, caminharam pelos desertos, passaram realmente por dificuldades. A vida deles realmente estiveram em risco, foram ameaçados de morte, às vezes apanharam, às vezes as ameaças se cumpriram, morreram, mas deram testemunho, porque a segurança deles estava no Senhor. Paulo e Silas, será que eles imaginavam que sairiam daquela prisão? Talvez não imaginavam. Talvez pensavam assim: Silas, aqui é o meu final. Nós podemos até morrer, mas vamos morrer crentes. Vamos passar, Silas, essa adversidade como crente. Nós temos que aprender a fazer isso. Nós temos que aprender a fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus não vai fazer tudo. Já disse isso em outra ocasião e vou dizer novamente: Deus não vai fazer tudo. Deus não vai livrar todo mundo. Deus não vai curar todo mundo. Deus não vai fazer com que todo mundo se safe de situações difíceis. Ele não vai. Ele não vai. Nós temos que entender que Deus nem sempre será o salva-vidas. Às vezes, para não nos afogar, nós vamos ter que aprender a nadar. Tá bom? Mas entendendo que só nadamos porque Ele permitiu. Nós temos que entender isso. Porque a gente vive numa geração, como foi dito na última lição, que pensa que Jesus é um garçom, que igreja é um restaurante. Mas não é assim. A Bíblia nunca foi um cardápio. A Bíblia não é um livro que você abre como uma caixinha de promessas e escolhe aquilo que você quer. Pula os versos de exortação e pega apenas os versículos de promessa. Não é assim que funciona. Não é assim que a máquina gira. Não é assim. Não é assim. Nós temos que entender isso. Se não entendermos isso, nós vamos sofrer além da conta. Se não entendermos isso, nós não vamos resistir. Nós não vamos ter resistência quando o dia mal vier. Se não nos agarrarmos da armadura de Deus, vou desmistificar isso. A armadura de Deus é o Espírito Santo. Se não tivermos em espírito, quando o dia mal vier, nós vamos sucumbir.
nós vamos cair. Porque somos pessoas que não suportam, somos pessoas que não aguentam. Nós temos que entender que a fé está mais voltada a nos fazer aguentar do que nos livrar. O ímpio passa por luta, passa por sofrimento, passa por angústia. E sabe aonde ele vai procurar segurança? Nas drogas, no álcool, nos relacionamentos, no dinheiro, nos crimes. É lá que ele vai procurar segurança. É lá que ele vai se apoiar. Mas nós, que temos discernimento espiritual, nós entendemos que a nossa segurança, o nosso refúgio, a nossa fortaleza está no Senhor. Irmão, irmã, passe pelo que for preciso passar, mas passe com dignidade, passe como crente, enfrente como crente. Eu sei que hoje nós estamos falando sobre isso aqui, e Deus fala tanto conosco, meu Deus, eu fico impressionado quanto Ele fala conosco, que em questão de pouco tempo, isso será nos cobrado. Lembra um tempo atrás, eu quero testificar algo aqui para a nossa fé e para você recordar de algumas coisas que o Senhor nos alertou e nos falou, antes que essa situação toda se instalasse. Nós dissemos em algumas mensagens que para que tudo venha melhorar, Deus ainda irá permitir que as coisas piorem. Eu disse que Deus, quando quer fazer com que o seu povo desenvolva, Ele faz com que as coisas se apertem. Mas parece que caiu como uma luva. Parece que essa situação veio como uma luva. As coisas apertaram, se dificultaram, o medo agora é real, a fé agora realmente é provada. Nunca houve na nossa geração de crentes uma ocasião a qual a igreja teve que provar a sua fé, tamanha quanto agora. Uma oportunidade de Deus para mim ser crente, para você ser crente, para enfrentar de cabeça erguida, entendendo que por mais que tudo se desabe ao nosso redor, lembra disso? A nossa vida espiritual deve permanecer intacta, inabalável, inabalável. Chora, vai chorar porque vai doer, tá? Chore mesmo, se derrame em lágrimas, mas aos pés do Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo no seu lar, mas deixa eu te dizer, se apegue no Senhor, se coloque aos pés do Senhor, amém? 3. Relações importantes e inspirações. Após refletirmos sobre a segurança e a completa confiança em Deus, cabe destacarmos algumas relações entre os Salmos 46, 47 e 48. Vamos lá. Os Salmos 46 e 47 possuem muitas ideias afins. No Salmo 46, verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras, ou seja, o triunfo sobre as guerras. Essa ideia é reforçada no Salmo 47, o qual celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra. Retrata a soberania do Senhor e as vitórias finais do nosso Deus. As nações reconhecem que o Deus de Israel é o grande rei. Conclama os povos a louvar pela sua majestade, o rei de todas as terras, os seus grandes feitos. Percebemos nestes salmos que devemos louvar a nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilha e pelos seus grandes feitos. Quando o povo de Israel ia enfrentar em batalha os outros povos tremiam antes que o povo de Israel chegasse. E o interessante é que o que fazia que surtir esse efeito não era o poderio do exército israelita, porque o povo de Israel nada mais parecido que só uma tribo cananeia. Nós temos que entender que a fama do Deus de Israel fazia com que os inimigos tremessem. Gente, ao ouvir o nome de Jesus, os nossos inimigos já tremem. Ao ouvir a quem estão enfrentando, os nossos inimigos já tremem. A fama do nosso Deus não se recua simplesmente ao que nós temos vivido, não.
Deus está aqui desde o princípio, trabalhando desde o princípio. A fama dele vem desde o princípio. Quando Deus aparece a Moisés, ele vai citar nomes de homens que viveram 430 anos antes dele. Vai dizer para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ou seja, Moisés, muito antes que você existisse, eu já era Deus da vida de outros homens. Nós temos que entender que a fama de Deus, a história de Deus, o poder de Deus é reconhecido através dos anos. Por quê? Porque tudo o que aconteceu na humanidade estava sob o total domínio de Deus e Ele interviu todas as vezes que quis intervir. Ele fez todas as vezes que quis fazer, e quando Ele fez, ninguém pôde detê-lo. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém pode deter o nosso Deus. Não vai ser visto que vai fazer isso, filho. Se Ele disse que os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja, é porque não prevalecerão, porque Ele é quem disse. É por isso que não vai prevalecer, porque Deus há de zelar por toda a sua palavra. Passe céus, passe terra, passe todas as coisas, mas as suas palavras não hão de passar. Não vão passar. As palavras de Deus não vão passar. E é por isso que nós temos que glorificá-lo por isso, pelos seus grandes feitos, por tudo de grande que Ele já fez no passado. E não podemos encerrar essa lição antes de mencionar um pouco do que o autor disse aqui na introdução, sobre a vida de Martinho Lutero, quando ele escreveu o hino Castelo Forte, que inclusive pode ser encontrado na nossa harpa cristã. É um hino de número 581. Você que tem a harpa cristã, pode abrir, por favor. Vamos ler o 3.3. A inspiração de Lutero. Lutero, além de teólogo, era músico e compositor. Tocava laúde, um instrumento de cordas. Entre as diversas músicas que compôs, a mais célebre é Castelo Forte. Essa música foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em sua composição, Lutero afirma: ainda que este mundo repleto de demônios ameace destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que a sua vontade triunfe por meio de nós. O hino foi composto em uma das épocas mais sombrias da igreja. Acredita-se que essa composição ocorreu por volta de 1521. Neste período, Lutero foi intimado para defender suas teses teológicas e estava correndo risco de morte. Porém, manteve-se firme nos seus propósitos. Lutero, sabendo que estava ameaçado de morte, sabendo que ele poderia ser morto, talvez queimado, acusado de heresia, talvez decapitado ou até mesmo enforcado, ele vai compor o seguinte verso: Castelo forte é o nosso Deus, refúgio e fortaleza. Ele vai compor esse verso num período de aflição, num período de tribulação, aflito, com medo, assim como eu e você, com um coração que bombeia sangue como o nosso. Porém, um espírito de fé flamejante, de fé transbordante, de uma fé que lhe traz uma segurança em meio às inseguranças, uma fé que lhe traz certeza em meio a tantas incertezas, uma fé que lhe dá um resultado no meio de tantas incógnitas, uma fé que lhe traz entendimento a um tempo em que ninguém entende mais nada. Isso é a fé. A fé é aprender a andar no escuro, é aprender a enxergar aonde ninguém mais enxerga, é sentir aonde ninguém mais sente, é ouvir e ver em uma terra de surdos e cegos. Nós temos que entender que isso é fé. Deus não vai te livrar de tudo, mas Ele vai te dar fé o suficiente para suportar o que for preciso suportar, da mesma forma que fez com Lutero. E na conclusão, diz assim: aprendemos na presente lição que, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco e é o nosso refúgio, fortaleza
e auxílio. Por isso, sabemos que no final a vitória é de Deus e seu povo. Irmãos, pouco importa como uma história acabe. Pouco importa como a sua história vai acabar. Porque existe uma certeza. Ela vai acabar sob total domínio do Senhor. Por mais que você enfrente tudo, por mais que você passe por tudo, por mais que dias maus alcançaram você, por mais que os vendavais soprem sobre você, por mais que você pareça às vezes que não vai suportar, parece que às vezes você vai enlouquecer, mas você tem que entender que tudo está sob o total controle do Senhor. Confie nele. Feche os seus olhos nesse momento e eu quero orar com você. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa lição. Pai, que essa segurança aqui ensinada seja depositada nesse momento no meu coração, no coração daqueles que estão assistindo agora nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los. Abençoa cada um dos lares, Deus. Abençoa cada uma das casas. Todo homem, toda mulher, todo jovem, ó Pai, que estão assistindo agora. Deus Todo-Poderoso, que essa segurança venha descer sobre eles. Que esse sentimento e que esse entendimento de que o Senhor está sob o controle de todas as coisas, ó Pai, que o Senhor controla, domina todas as coisas, venham cair sobre eles nesse momento. E eu te peço isso no nome de Jesus e já te agradeço. Amém. Desde já, quero agradecer aqui a todos vocês que nos assistiram, quero agradecer ao presbítero Cleiton Quintanilha, ao nosso pastor Jorge Lacerda, a toda a organização da Escola Bíblica Dominical e a você que todos os domingos nos acompanha da sua casa aqui pelo YouTube e que tem nos ajudado a crescer cada dia mais espiritualmente. Agradeço a todos vocês, conto com vocês na próxima lição. Então não se esqueça de compartilhar a lição, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, já coloca o dedo no like e vamos até a próxima lição em nome de Jesus.